meu pai tinha uma oficina de carpintaria, então aí era mesmo onde eu trabalhava, mesmo nos verões. E isso é duro. Sim. O meu avô também teve uma, isso é muito duro. Mas pior, as obras mesmo da construção civil é pior. Yeah. É mais duro. Comecei aos 12. Primeira vez fui para as obras, 12. Está a gravar. Só levava meio balde de cimento, em vez de um inteiro. Isso é bem complicado. E aí é o sol. Yeah. Estamos a isto? Está a gravar. José Luís Peixoto, como é que eu te devo tratar? Eu, para mim, desde que as pessoas estejam, que eu perceba que se estão a dirigir a mim e que não seja insultuoso, todas as formas são boas. Muito bem. Então Eu gosto de Zé, sabes? É só uma sílaba, é profundamente português. Isso é verdade. E acho que é carinhoso também, é bonito. Olha, obrigado por teres aceito este convite, de vires aqui até ao Vila Galé, estar confortavelmente à lareira. Sim. Para conversar comigo. E gostava de te perguntar se tens memórias da tua primeira viagem. Tenho, sendo que quando eu penso na minha primeira viagem, eu penso em várias viagens. Porque há as viagens que eu fazia quando era criança com os meus pais, em que íamos de carro, normalmente, a algum lugar. Normalmente em Portugal, dentro do país. Alentejo? Sim, Alentejo, muitas vezes. Aí muitas vezes até acompanhava o meu pai, que quando ele ia trabalhar em vários lugares, porque ele era carpinteiro, e quando ia, eu às vezes ia como viagem, não é? Ou seja, ele ia trabalhar, mas eu ia para ver outras coisas. Nós estávamos a ver outra coisa. Para aproveitar o passeio. Mas depois posso dizer que fizemos algumas viagens assim muito marcantes ainda com os meus pais. Os meus pais foram imigrantes em França antes de eu nascer. Durante os anos 60 e 70, voltaram um pouco antes de eu nascer. Eu já nasci em Portugal, mas as minhas irmãs nasceram em França. E houve uma vez que eles voltaram à França, já eu tinha 18 anos, e essa foi uma grande viagem. E eu, apesar de nunca ter vivido lá, também senti a emoção toda que eles estavam a ter, de voltarem aos lugares onde tinham vivido e tudo isso. E essa foi uma grande viagem. Mas devo dizer que há uma outra viagem que é muito divertida, que foi a minha primeira viagem de avião, que eu ganhei num concurso de televisão. A primeira vez que eu viajei de avião, já tinha uns 20 anos, e participei num concurso que se chamava Palavra Puxa Palavra, em que eram umas crianças a descrever um objeto ou uma palavra, e nós tínhamos de adivinhar qual era a palavra. E cada concorrente jogava com um famoso, que era o seu parceiro. No meu caso, vê só, eu joguei com a Alexandra Lencastre. Lindo. Contra uma senhora que estava com o Vitor Norte. E foi... Só aos 20 anos foi uma experiência... Sim, foi incrível. A minha irmã, uma das minhas irmãs, mandava os cupons na altura, que se cortavam das revistas e tal, e que se mandavam nos postais, e ela mandava sempre, e estava assim bem... Pronto, subentendido que iríamos dividir o prémio. E foi esse prémio que foi uma viagem a Londres, e que foi também espetacular. Foram os dois? Fomos os dois. Sozinhos, só os dois? Só os dois. Ela é mais velha que eu, portanto ela mantinha ali uma certa maturidade, não é, em tudo isso. Mas foi também impecável para ela, porque essa minha irmã, que é a Anabela, é também uma enorme apreciadora de viagens. Ela adora viajar, então foi aí que eu fiz a minha primeira viagem de avião. Não foi a primeira viagem de avião dela, e pronto, e foi muito divertido. Engraçado que todos os diferentes tipos de viagem que descreveste levaram o mesmo elemento, que foi família. Sim, a tua irmã, os teus pais, o teu pai mesmo em profissão. Muito bom. Com tanta viagem, com tanta vida fora de Portugal, para ti Portugal ainda é casa? Sim, claro. Aliás, eu vivi fora de Portugal durante um período em Cabo Verde, nos anos 90. Fui professor foi onde aulas, lá, não é? Sim. E foi uma experiência muitíssimo marcante para mim, mas serviu-me para eu ter muito clara a ideia de que às vezes quando visitamos um lugar e gostamos muito e nos entusiasmamos e pensamos, eu viveria aqui, que na verdade há uma grande diferença entre ter essa ideia durante uns segundos e depois levá-la realmente avante, porque há uma enorme diferença entre turismo e imigração.
Ou seja, nós quando estamos num lugar onde estamos para nos divertir, onde não é, sabemos que é temporário, é muito mais diferente, leve e mais romântico. Claro, do quanto temos depois de ganhar a vida, quando temos todas aquelas questões do cotidiano. Mas a quantidade de tempo que tu passas fora de Portugal, engraçado, tu disseste no passado, eu já vivi fora de Portugal. Olhando para a tua vida, parece que vives fora. Sim, e sabes que eu, por acaso, identifico muito, às vezes, com certos sentimentos dos imigrantes portugueses, não é? Que sentem saudades do seu país e tudo isso. É claro que, para mim, não é bem essa a circunstância, porque, apesar de tudo, venho cá com bastante frequência, ainda assim também tenho sido um nómada nos últimos tempos e, pronto, esse aspecto é positivo e negativo, ou seja, há aí certas características que me fazem crescer imenso e que eu acho que me fazem ter uma perspectiva da vida, pronto, que eu agradeço e que eu acho que é enriquecedora, mas depois também perde-se sempre alguma coisa. Sinto que as escolhas que se façam têm sempre esses dois lados, mas neste momento sinto que estou a viver um período da minha vida, também não sinto que vá ser assim até ao final da minha vida e neste momento acredito, pronto, essa vontade de viajar, pronto, é muito importante e norteia-me em grande medida. Por acaso é uma coisa que nós olhamos muito pouco. Fizeste-me lembrar uma música que eu gosto muito, tem uma frase que diz: quando nós mudamos, ganhamos alguma coisa, mas também perdemos. E olhamos muito pouco para esse lado. Sim. Daquilo que se perde também. Sim. Não sei se é muito português isto, se calhar. Não, sabes, há um livro em que eu escrevi uma frase que diz que viajar é também despedirmos-nos muitas vezes. É considerarmos uma vida e percebermos, eu não vou viver esta vida. Mesmo quando cheguei aqui, fui visitar este espaço e na minha cabeça eu pensei, como é que seria viver aqui? Mas depois tive de perceber, não, eu não vou viver aqui. Mas entusiasmaste um bocado, claro, tu chegaste aqui claro. E esta vista de Sintra deixou-te Sim, achei extraordinário e na minha cabeça considerei como é que seria essa vida. Não é? E até já estavas a dizer que ias conseguir acalmar um bocadinho. Sim. Foi uma boa viagem que aí fizeste. Sabes, eu acho que porque viajar também é tudo isso. Nós, para viajar, temos de estar disponíveis, porque senão é só deslocação no espaço. Não é? Se nós formos, podemos ir ao outro lado do mundo, mas se nós estivermos fechados em nós, se nós não olharmos para aquilo que nos estimula e que nos rodeia, claro. e não nos deixarmos que isso, não deixarmos isso entrar e não considerarmos isso, então na verdade não estamos realmente a viajar. Tens toda a razão e muitas vezes fazemos check em vários sítios e não fomos, na verdade, não lá. Estamos disponíveis. Sim. O que é normal também, nem sempre estamos disponíveis. Temos que aprender a viajar também, às vezes. Sem dúvida. Então não existe um outro país a que tu possas, não digo chamar casa, mas ter este sentimento meio de eu pertenço aqui? Há vários países onde eu tenho relações muito especiais com eles. Quantos é que são no Oriente? São vários, sabes? Por exemplo, eu nos últimos anos tenho andado a aprender mandarim. Então logo isso pronto, para já é um projeto enorme, eu até me sinto assim um pouco embaraçado de estar aqui a dizê-lo e isso a ficar registado, porque parece que eu vou saber falar mandarim, o que é muito difícil. Tens a melhor desculpa do mundo, que é tu tens livros traduzidos em mandarim. Portanto. Sim, mas sabes, é muito difícil, é uma língua, pronto, muito desafiante, porque é muito diferente da nossa a muitos níveis, mas ao mesmo tempo é também logo um empenho muito grande na vontade de tornares aquele lugar nosso, ou nosso neste caso meu, não é? Há um país muito particular que há pouco até estávamos a falar sobre ele, que é a Tailândia. A Tailândia, sabes, quando eu fui pela primeira vez à Tailândia, que foi há pouco mais de 10 anos, eu fiquei fascinado. E uma das coisas que eu prometi a mim próprio foi hei de voltar a este país até lhe retirar o exotismo, porque é um país tão exótico para o nosso olhar, que é uma grande tarefa, não é? E é tão diferente ainda por cima de Bangkok do Sul, por exemplo, sim. É outro país, parece, não é? E ao mesmo tempo, imagina, para nós é muito exótico, mas para os tailandeses não é. Para eles é o seu lugar mais habitual e comum. E para isso acontecer,
para retirar o exotismo, de certa forma, também tu tens de querer conhecer, porque o dito exotismo muitas vezes é o desconhecido, não é? E é claro, esse exotismo nunca o vou retirar completamente, não falo tailandês, etc. Tenho uma série de entraves, mas ao mesmo tempo essa declaração, não é, de querer tornar o lugar meu, acho que eu acho que é comparável com o que sentimos quando há um clique com uma pessoa, quando nós sentimos, estou apaixonado por esta pessoa. Clicaste com a Tailândia? Porque não há exatamente assim uma razão objetiva. Sim. Tu depois podes dizer, esta pessoa é muito bonita, é muito simpática. Sim, mas mexe com os instintos, não é? Mas há ali alguma coisa que é muito difícil de definir, que é o que realmente mexe contigo. Depois há países, por exemplo, como o Brasil. Imagina, o Brasil também é logo um desafio, porque eu até às vezes sinto-me um pouco mal só de dizer esta palavra, como se estivesse a dizer alguma coisa. Brasil. Porque o Brasil é tão múltiplo, é tão imenso, sim, desde o Rio Grande do Sul até ao Pará, ou até ao Nordeste. É difícil defini-lo como um país. É que nós dizemos Brasil, e claro, eu sinto também que existe uma unidade no Brasil, todos os brasileiros se sentem brasileiros, e isso é admirável. Sim, mas ao mesmo tempo há tanta coisa ali. Eu vou voltar aqui à ideia de casa, que é, eu gostava de saber qual é a tua justificação, ou seja, se isto foi uma boa desculpa para ti, para voltares a casa, ou para passares tempo com a tua mãe. Uma das coisas mais bonitas que eu ouvi nos últimos tempos, chamado Menina Alzira, o podcast que tu tens com a tua mãe. Sim. Qual é que foi o gancho que te deu para a criação? Olha, na verdade, em certos aspectos, foi uma desculpa para conversar com ela, mas sinto que acabou depois por se desenvolver em algo que é muito maior do que isso. Uhum. Eu, claro, já sabia que a minha mãe gosta muito de conversar e que tem até tem muito jeito. Tem uma grande vocação para isso e, aliás, eu até sempre senti que a escrita em mim tinha aí uma raiz nesse lado de contador de histórias da minha mãe, nessa sua vontade de se exprimir, e senti que neste momento ela também ia beneficiar de alguma forma de fazer com que essas suas conversas e aquilo que ela tem para dizer que chegasse a um número maior de pessoas. Ela tem essa noção? Nós não sabíamos também, eu não sabia quantas pessoas é que iria ser esse número de pessoas. E fiquei muito impressionado porque realmente houve muita gente a interessar-se por esse podcast e depois eu também tentei dar-lhe um pouco a ideia do quanto as pessoas o ouvem. Os números não é nada que lhe diga muito e na verdade ela nem gosta muito de ouvir os números, dizer ouviram X pessoas. O que ela gosta mesmo são os comentários. E aí eu imprimo-lhes, porque ela não tem redes sociais e tal, e depois ela vê. E claro, há alguns comentários que são fantásticos, algumas mensagens que nos enviam, porque há muitas pessoas que ouvem aquelas conversas até como uma forma de evocar conversas que elas próprias tiveram e que já não podem ter com avós ou com pais. E isso eu acho que é extraordinário. É mesmo isso, eu cresci com os meus avós e ao ouvir aquilo eu sinto que estou a ir à casa dos meus avós. Isso a mim toca-me bastante e fico muito comovido que tenha esse papel para outras pessoas, porque na verdade isso transcende a minha intenção e a minha mãe também nunca imaginou que isso pudesse acontecer. É fascinante. Houve um episódio então em particular que se chama A Menina da Rádio. Sim. Me emocionou muito. Fico muito contente. Essa porque, ideia na verdade, ir à casa do povo, ela disse que se juntavam na casa do povo a ouvir rádio. Exato. Que coisa. Sim, é curioso porque eu tenho inclusivamente conhecido alguns detalhes sobre a minha mãe, sobre os meus pais, que, claro, depois também são muito marcantes para mim, para eu conhecer-me a mim próprio e para a minha própria história, através daquelas conversas, coisas que eu não fazia a mínima ideia.
Achas que é necessário ter vivido no meio rural para saber o que ele é, na verdade? Ou é uma coisa que qualquer pessoa se consegue identificar? Eu, assim, por princípio, não acho que haja questões determinantes como essa que excluam os outros. Ou seja, acredito que pode surgir aí um escritor ou uma escritora que nunca teve a experiência de viver na ruralidade e que escreva um livro extraordinário sobre a ruralidade. Não é necessário ter nascido lá ou ter essa experiência. Mas devo dizer que para mim pessoalmente faz muita diferença. E sinto que a minha perspectiva daquela realidade é profundamente marcada por ter nascido lá e por tê-la quase impregnada em mim. Na verdade é o tema que para mim é, diria, de certa forma, mais natural e que eu escrevo com mais facilidade. E achas que mudaste a tua perspectiva ou a forma como o abordas e o escreves sobre ele quando saíste? Sem dúvida. Aliás, para mim foi necessário sair para eu realmente ter a consciência de aspectos fundamentais daquela realidade. Porque isso tem muito que ver até com o que estávamos a falar acerca das viagens. As viagens, muitas vezes, elas permitem-nos olhar com uma noção mais clara das proporções de determinadas coisas que nós já conhecíamos, mas que, como estávamos tão perto, não conseguíamos distinguir bem. E é um pouco aquele conceito de valorizar quando perdemos. No caso, não é perder definitivamente, é só afastar um bocadinho. Mas afastar-nos um pouco já é perder, e quando isso acontece, então percebemos, aquele aspecto eu dava por adquirido. E afinal ele é fundamental. Se calhar não precisamos do perder, mas precisamos, nem que seja temporariamente, como disseste há pouco, de nos despedir dele. Sim. Isso tem um grande impacto. E por isso eu digo-te, olha, partilho aqui contigo uma coisa assim um pouco pessoal, mas que tem que ver com o facto de eu, por exemplo, neste período da minha vida viajar tanto, faz com que quando eu chego a casa e quando encontro os meus filhos, quando encontro a minha família, é sempre uma emoção extraordinária. E eu acho que isso nos também dinamiza muito ali as nossas relações. Porque nós, neste momento, nestes últimos anos, claro, agora com a tecnologia conseguimos manter também sempre uma relação permanente e saber sempre o que é que se está a passar. Mas leve, não é? Em certos aspectos. Sim. É claro, não é o mesmo que estar todos os dias, mas o facto, às vezes estar todos os dias também nos retira alguma atenção. E era isso que te ia perguntar, tens medo desse possível aborrecimento do todos os dias? Não penso muito nisso. Porque eu, na verdade, às vezes até idealizo uma vida mais calma, não é? Quero dizer, sabes que nós é sempre assim, quando temos uma coisa, sonhamos com a outra, não é? Eu imagino-te, sim, passar uma tarde num café aqui em Portugal. Sim, mas só imagino, depois vais. Não, eu penso sempre, que bom ter uma tarde para estar numa esplanada, por exemplo, idealizo isso. Achas que a realidade é mais fascinante do que a ficção? Acho que as duas coisas existem ao mesmo tempo e nós temos a ilusão de que conseguimos separá-las. Mas a realidade, aquilo que nós chamamos a realidade, está profundamente atravessado pela ficção. E a ficção também não existe sem a realidade. Ou seja, pela história que contamos sobre aquilo que estamos a viver? Exatamente. Imagina, nós, todos os dias na nossa vida, cruzamos-nos com pessoas sobre as quais supomos uma grande quantidade de coisas, que na verdade é ficção, mas que nós tomamos como uma realidade, porque precisamos ter essas referências para pensarmos o mundo e para agirmos e para tudo isso. Mas, na verdade, aquilo que nós chamamos de realidade está completamente atravessado por especulações, por coisas que nós supomos e que, na verdade, são completamente falsas, preconceitos, etc, etc. É bom pensar nisso mais vezes. Já viajaste para todos os países onde há livros teus? Não. Ainda não viajei para todos os países onde há livros meus. Tens esse plano?
Tenho. Eu tenho esse plano. Eu tenho o plano de viajar para todos os lugares, mas não tanto por países. Há pouco estávamos a falar do Brasil, que acho que é um bom exemplo, porque eu sinto que talvez não seja a melhor forma de fazermos a contabilidade dos lugares que já visitámos, não seja por países. Porque há países que são tão grandes e que são tão diversos e que são tão imensos que não faz muito sentido que identifiquemos aquele espaço sob um ponto de vista nacional, não é? Mas na verdade, olha, imagina, eu tenho livros em lugares muito fora do comum, que eu nunca visitei, como por exemplo a Mongólia. Eu tenho 2 livros publicados na Mongólia. Em que língua? Em mongol. Mongol. Mongol é uma língua própria que se escreve em alfabeto cirílico, que é o mesmo alfabeto da Rússia e de outros países. E esse alfabeto, eu não sei se ele existe, se ele é usado desde sempre ou se é recente, mas sei que pronto, que existe essa... E por acaso até tem bastantes histórias essa tradução, porque é publicada por uma editora que tem uma ligação grande com um programa com presos, pessoas que estão presas na Mongólia e que fazem trabalhos com os livros que eles publicam e que depois têm o seu tempo descontado na pena. Portanto, isso é extraordinário. Imagina, há livros meus que ajudam pessoas na Mongólia a terem menos tempo de pena de prisão, o que é, pronto, incrível, não é? Zé, estão a acontecer 2 coisas dentro de mim neste momento. Por outro lado, estou muito grato por estar a ter esta conversa contigo. Por outro lado, sinto-me um inútil. É o que está a acontecer. Não, mas eu compreendo, porque eu também, para mim, é uma loucura, não é? Também não... Eu no outro dia vi uma reportagem tua em que estavas... E agora... Não sei se era não tenho certeza se era na Tailândia, mas era no Instituto Camões com... sim, era em Goa, provavelmente. Era em Goa, desculpa, exatamente, sim, era em Goa, com 120 alunos que estudavam português num centro... Sim, numa universidade. Vamos ver, esses são os alunos... Pronto, Goa também é um lugar específico porque há esta ligação, foi uma colónia houve... portuguesa, claro. E ainda hoje tem ligações. Mas, por exemplo, para mim, às vezes... É muito interessante dar em Portugal a notícia de que, por exemplo, imagina, em Hanoi, no Vietnã, existem mais de 400 pessoas a estudar português. Ou, por exemplo, na China, existem mais de 20 universidades onde se aprende português. No início deste século havia só 2 e hoje já existem mais de 20. E isso é muito interessante. E quando nós temos a oportunidade de encontrar essas pessoas, é extraordinário, porque são pessoas que têm lá está, aquele interesse especial de que falava antes sobre a nossa cultura. Porque isso é viajar. Nesse caso são os outros que têm em relação a nós, mas nós também podemos ter em relação aos outros. Grande viagem esta conversa. Tens tempo para um quiz? Pode ser, né? Vamos lá ver, se senão vai ser embaraçoso com todas as perguntas erradas. É possível. Não é de respostas certas. Ok. Vamos lá então. Qual é a melhor motivação para viajar? Eu acho que a melhor motivação para viajar é querer conhecer os outros, querer estar disponível para ver uma realidade que seja efetivamente diferente da nossa e não apenas uma confirmação daquilo que nós já sabemos e que já gostamos. És mais de... Nem sei porque é que vou fazer esta pergunta, mas és mais de planear ou de seguir os instintos em viagem? Na verdade, eu tento fazer as 2 coisas e acho que as 2 coisas são interessantes, porque planear também tem aquela expectativa, tem tudo isso. Mas também às vezes sabe muito bem seguir um instinto e já fiz isso muitas vezes. Viajar sozinho ou em grupo? Eu também acho que as 2 coisas também são boas, porque sozinho, de certa forma, é uma viagem contigo próprio e que mexe contigo e tudo isso, mas também às vezes é muito frustrante não ter ninguém para partilhar. E partilhar também é fabuloso, mas pronto, também convém que seja a pessoa certa. E tu fazes outra coisa ainda neste capítulo, que é levar pessoas a viajar. Sim, eu adoro fazer isso, porque eu sinto que tem muito que ver com escrever. No sentido em que, quando eu vou com essas pessoas, às vezes eu chamo-lhes a atenção para coisas que se calhar elas não reparariam. E depois também
como são sítios que eu conheço e que Atenção, já estive... deixa-me só explicar, desculpa para quem não souber, acho que é importante, tu levas pessoas a viajar a sítios sobre os quais escreveste. Sim, e pronto, e já fiz isso em relação à Tailândia, que é onde faço mais, mas também já fiz à Coreia do Norte, e já fiz em Estocolmo e já fiz no Alentejo também. É muito interessante às vezes também, de certa forma, interpretar certos sinais e que nós, se calhar, interpretaríamos de uma forma diferente, mas que na verdade tem um significado completamente próprio à luz daquelas culturas. E isso, de certa forma, como eu dizia, é parecido com escrever, porque também é mostrar, também é chamar a atenção, também é trazer temas. E ali, claro, é mesmo na experiência dos sentidos, então tem essa força. O lugar mais estranho onde já dormiste em viagem? Isso aí é muito difícil, porque eu já dormi em lugares muito estranhos. Okay. Já dormi, por exemplo, na selva, numa tenda. Em que selva? Já dormi em várias selvas. Já dormi em várias selvas. Já pediste boleia para viajar? Já. Claro que já. Qual foi a comida mais exótica que já provaste? Também deves ter uma boa lista, como as de sítios estranhos para dormir. Desde insetos de todos os tipos, desde batráquios, já comi, por exemplo, como é que se chama? Morcego, que é uma coisa que ficou muito mal vista. Pois, não está muito recomendado ultimamente. Da pandemia, sim. Mas eu comi antes disso e num momento em que não pensava muito nisso, em que não existia esse fantasma, né? Pronto, já comi muitas coisas bem estranhas. E já fizeste, presumo que sim, pelo que estavas a dizer, amizades duradouras em viagem? Sim, muitas vezes. Por exemplo, há pouco eu falava de retirar o exotismo à Tailândia. Isso não podia acontecer se eu não tivesse amigos tailandeses na Tailândia, e tenho muitos. Mas não tens saudades desse exotismo da Tailândia? Eu fiquei a pensar nisso. Eu adoro-a. Não tenho. Mas eu gosto daquele... Não tenho para já, porque na verdade ainda não lhe retirei o exotismo completamente. Bom, assim está bem. E depois porque também, sabes, às vezes isso é comparável com uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem, que é, tem sempre ideias para escrever? E eu fico sempre um pouco espantado quando me fazem essa pergunta, porque onde quer que eu me vir, encontro sempre assuntos para escrever. E no que diz respeito a viajar, também não faltam lugares extraordinários. E às vezes esse exotismo, ele nem é preciso, não precisamos de o procurar no outro lado do planeta. Às vezes aqui próximo, sabes? Há uns anos eu tive a oportunidade de fazer uma reportagem incrível que foi publicada no Jornal Expresso, com um fotógrafo, em que fomos a 80 festas e romarias no verão, em Portugal. Bem, vimos coisas tão exóticas. Foi muito exótica, eu imagino. Tão exóticas e tão incríveis. E, no entanto, foi tudo aqui em Portugal. Muito bom. Já te apaixonaste em viagem? Também, claro, também. Seria quase impossível que não acontecesse. Mas agora já foi há muito tempo. Já viajaste mais ou menos do que alguma vez sonhaste? Já viajei mais do que sonhei, porque, na verdade, eu tinha algumas ideias vagas sobre as viagens que eu gostaria de fazer e acreditava que ia a certos lugares, aos Estados Unidos, etc. Mas, hoje em dia, já não sei quantas vezes é que eu já fui aos Estados Unidos. Claro. Hoje em dia, na verdade, isso por acaso é um aspecto curioso. Eu gosto de perder o conto, às vezes, que já fui aos lugares. Assim como não é como às vezes um país, disseste isso várias vezes aqui nesta conversa sobre o Brasil, como ir a um país não significa conhecer o país, sim. Ter um número de viagens também não significa às vezes grande coisa. Não. Mas sabes, também te vou dizer uma coisa, que é, viajar não é possuir os lugares. Nós nunca vamos possuir os lugares. Eu nunca vou poder dizer, o país X, conheço esse país. Não, porque o país está em constante evolução, porque a realidade do país, quando eu lá fui há 20 anos, já não é a atual. E isso nós temos de aceitar isso, temos de aceitar que nós nunca vamos
dizer-se, sim, esse país está completo, check, acabou. Não. Claro. Ele vai se transformar e aquilo que ele era vai deixar de ser. E o que aconteceu foi que nós tivemos a oportunidade de estar lá, naquele momento, naquelas circunstâncias, e pronto, e foi uma experiência que, se nós formos capazes de retirar alguma coisa para a nossa vida, ótimo, mas não podemos... Essa ideia é um equívoco, essa ideia de que, não, eu estive lá, já sei tudo, já conheço. Não, isso não existe. Uau. É bem mais profundo do que parece isso que dizes, e tens toda a razão. O Vila Galé pediu ao seu embaixador de experiências culturais, José Luís Peixoto, para entregar 250 euros a uma instituição. A quem gostavas de entregar? Acreditas que eu ainda não consegui... Vais decidir aqui agora? Ainda não consegui decidir exatamente. Não, eu ainda vou pensar, confesso, mas muito em breve vou chegar a uma conclusão. É muito difícil, percebes? Porque são muitas as instituições que merecem esse apoio e então tenho que ter uma decisão bem pensada. Há vários critérios que eu estou a considerar, mas em algum momento vou ter de favorecer um para chegar a uma específica. Catarina, podemos aceitar esta resposta? Ou precisamos de uma instituição mesmo? É que eu ainda não sei. Fica depois escrito depois qual é que foi a instituição escolhida. Ok. Pode-se pôr lá, escolheu esta. Então vamos deixar-te refletir. Exato. E vamos anunciar depois qual a instituição que escolheste para entregar esses 250 euros, está bem? Antes disso, não sei se mereces, porque não pensaste sequer na instituição, mas há um presente para ti. Muito obrigado. É um voucher personalizado, podes abrir se quiseres. Muito obrigado. Principalmente para quem nos acompanha em vídeo, pode sempre ver uma boa fotografia. Uau, mesmo personalizado. Tem aqui... Esta foi uma fotografia que tirei no Vila Galé dos Arcos, que que me diz muito, por vários motivos. E que tem muita história. E onde acontecem regularmente sessões de leitura e poesia. Exatamente. E pronto, ele é todo ligado às artes e muito concretamente à escrita, e tem também uma importância histórica grande, porque era ali que, imagina, que se assistiam à passagem dos barcos, não é? que quando iam para os descobrimentos, num tempo em que aquele lugar ali era todo campos para caçadas e tudo isso. Hoje é outra realidade, é o centro de Paço de Arcos. Eu já percebi, deu um clique na minha cabeça agora, porque é que nós não nos conhecíamos. Infelizmente, tive 34 anos, não sei fazer o quê, mas eu já percebi o meu fascínio por ti, então. Para além do teu talento para a escrita, entre outras coisas. É que tu és uma espécie de José Hermano Saraiva de vários locais, e não só em Portugal. Bem, tu sabes a história de todos os locais. Não, mas sabes que a história é muito importante e a história é fascinante também, porque nós, quando vamos tentar saber alguma coisa sobre o passado, o presente ilumina-se, começa tudo a fazer muito mais sentido, e isso é extraordinário. É um pouco aquilo que nós estávamos a falar antes, não é? Quer dizer, viajar é querer ver, é querer estar. Viajar é querer decifrar um lugar, e para isso nós temos também de fazer esse esforço, não é? E no caso da história precisamos mesmo de fazer um esforço, porque a história não está ali à vista, nós temos de ir à procura. Zé, muito obrigado. Nada, mesmo. Que agradeço. Um prazer e um orgulho enorme. Um prazer contigo. também, olha, muito contente com esta nossa conversa. Obrigado. Que maravilha. Podemos fazer 2 horas de...